Olá, seja muito bem-vindo ao Relato Entre Linhas. Eu sou o Michel e aqui você encontra histórias que incomodam, que revelam e que nos fazem olhar diferente para aquilo que muitas vezes passa despercebido. A história de hoje vai mexer com você. Imagina ter sua vida virada do avesso por causa de um erro, ou pior, por um preconceito institucionalizado. Foi isso que aconteceu com um jovem que só queria ser ouvido. Mas quando a verdade aparece, ninguém consegue ignorar. Havia algo sufocante naquela sala do tribunal. Não apenas o ar pesado, mas a maneira como os rostos se apagavam, virando arquivos e julgamentos apressados. Aquilo não parecia justiça, parecia uma linha de produção de sentenças, onde ninguém ouvia de verdade. E foi ali, no Tribunal 4B de Zaragoza, que tudo começou a desmoronar. Mas o que acontece quando a verdade é ignorada antes mesmo de ser dita? E se o sistema, ao invés de proteger, apenas confirmar seus próprios preconceitos? A resposta, infelizmente, não é uma surpresa. Vidas são esmagadas e ninguém sequer percebe. A juíza Verônica Lanes, conhecida por sua postura inflexível, ergueu os olhos do processo que mal havia lido. Gente contra Mateu Duran, dizia a capa. Mais um jovem, mais um caso que para ela já estava resolvido antes de começar. Mateu tinha apenas 20 anos, nenhum antecedente, mas estava sendo acusado de resistência à prisão. Verônica nem piscou ao empurrar o processo de lado. Apresente o caso, disse ela com frieza. Na mesa de defesa, Mateu tentou parecer calmo. Sentado ao lado do defensor público, Joel Renteria, um homem que já tivera fé na justiça, mas que agora só queria sobreviver mais um dia naquele sistema. Ele respirou fundo. Seu jeans ainda cheirava ao sabão cítrico que sua mãe usava em casa. Suas mãos tremiam debaixo da mesa. Joel pigarreou antes de falar. Excelência, meu cliente foi parado por causa de uma luz traseira quebrada. Mas o que deveria ser uma simples abordagem virou algo muito maior. Ele foi puxado para fora do carro à força, sem explicações claras. A juíza inclinou a cabeça, entediada. Por favor, senhor Renteria, poupe-nos do teatro, disse ela impaciente. Joel tentou continuar. Os policiais não notificaram a infração. Apenas disseram que ele estava sendo agressivo por perguntar o motivo da abordagem. Verônica olhou diretamente para Mateu, seu olhar firme como aço. Você resistiu, não foi? Mateu apertou os dentes, tentando conter a frustração. Eu só perguntei o porquê. Eu estava confuso. Mas eles disseram o que queriam e você não obedeceu, interrompeu ela. Isso é resistência, senhor Duran. As palavras caíram como uma sentença antes do julgamento começar. O joelho de Mateu tremeu. Na sua mente, a voz da mãe ecoava. Não discuta, só volte para casa vivo. Mas ele não estava em casa. E não estava seguro, não ali. Há imagens de câmeras corporais que... Tentou dizer Joel Renteria. Verônica Lanes soltou um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, claro! Deixe-me adivinhar. Vai me dizer que tudo foi um grande mal-entendido? Que seu cliente foi educado, cooperativo e, mesmo assim, 2 oficiais experientes decidiram inventar uma ameaça? O silêncio que se espalhou pela sala era tenso. Algumas pessoas se remexeram nos bancos, mas ninguém se atreveu a contestar. A juíza Lanes era conhecida por não aceitar desafios. Ela já havia julgado dezenas de casos como aquele. Nada, até então, tinha quebrado seu ritmo. Nenhum defensor público, nenhum garoto assustado, nenhuma história de injustiça. Para ela, tudo parecia repetir-se em ciclos previsíveis. Já ouvi isso antes, murmurou, folheando as páginas. Antes de continuarmos, se essa história te toca de alguma forma, ajude nosso canal para continuar existindo. Você pode apoiar com um Pix ou conferir o serviço disponível na descrição desse vídeo. Toda ajuda faz diferença para manter esse projeto no ar. Eles sempre dizem que não fizeram nada, que a polícia exagerou, mas mesmo assim eles acabam aqui, na minha sala. Ela ergueu o olhar e falou para o oficial de justiça.
Vamos poupar tempo. O acordo está sobre a mesa. 6 meses de liberdade. Condicional, aulas de controle de raiva e uma multa. Mateo respirava de forma contida. As veias do pescoço pulsavam enquanto tentava manter a calma. Joel sussurrou. Fica quieto. Deixa que eu resolvo isso. Mas ele não conseguiu mais se conter. 6 meses por fazer uma pergunta. Aulas de raiva por ter dito por quê. A postura. Diliane se manteve firme. Ou você aceita o acordo, ou arrisca a prisão. A escolha é sua. Mas naquele momento, um dos oficiais do tribunal atravessou a sala às pressas e entregou um maço de documentos à juíza. É melhor ver isso antes de dar o veredito, meritíssima. Lannis arqueou a sobrancelha, irritada com a interrupção. Abriu o maço com desdém, mas à medida que lia, sua expressão mudou. As páginas estavam cheias de registros de câmeras corporais, declarações, imagens de testemunhas, arquivos com marcações de tempo, mas nada vinha diretamente dos policiais acusadores. Eram gravações de moradores da rua, um vídeo amador de alguém filmando pela janela do 2º andar e, o que chamou mais atenção, um relatório assinado pelo parceiro do oficial Stephen McNally, o oficial Jonathan Ellis. O relatório de Ellis contradizia tudo que McNally havia declarado. Em vez de resistência, havia imagens de Mateo com as mãos erguidas. Nenhuma reação agressiva, nenhuma ameaça, apenas perguntas. A juíza segurou o documento com força. Seus dedos estavam brancos de tensão. O silêncio se tornou denso. O único som era o ranger da cadeira dela ao se mover. Sr. Renteria, aproxime-se, disse ela, num tom mais baixo que o habitual. Joel caminhou devagar até o banco. Sabia que algo estava fora do comum. Ela nunca chamava advogados assim, a não ser quando queria evitar um escândalo maior. O senhor tinha conhecimento disso? Perguntou ela, batendo o dedo no maço de documentos. Ele observou o material rapidamente. Não, se eu soubesse, teria apresentado. A mandíbula de Verônica se contraiu. Sabia que a promotoria havia falhado. Ou ignoraram de propósito, ou alguém escondeu a informação. Nenhuma das opções a deixava tranquila. Ela se levantou bruscamente. Faremos um breve recesso. Todos se levantaram. A voz do oficial ecoou, mas ninguém ousava comentar. Assim que entrou em seus aposentos, Verônica se virou para a assistente. De onde veio isso? Foi protocolado hoje cedo. Eu não achei que fosse urgente. Os olhos da juíza se estreitaram. Foi erro seu? Ou alguém está tentando me derrubar? Ela voltou a folhear as evidências. Um comerciante tinha registrado o momento do início da abordagem. Uma jovem havia filmado a detenção com o celular. Mas o que a derrubou por dentro foi o vídeo da câmera corporal de Ellis Bontunelli. Mateo estava calmo, com as mãos no alto. McNally o arrastava para fora do carro sem avisar, empurrava-o contra o capô e murmurava palavras que a gravação captou com clareza. Outro moleque insolente, achando que tem direito a alguma coisa. Verônica deixou o papel escorregar por entre os dedos. Ela já tinha determinado a culpa. Já tinha diminuído o garoto diante de todos. E agora, não havia como enterrar aquilo. Havia olhos demais. Provas demais. Ela recompôs a postura, alisou o casaco, abriu a porta do aposento e caminhou de volta à sala. O tribunal está em sessão, anunciou voltando ao seu lugar. A promotora Megan O'Hara já estava ali. A expressão no rosto dela era neutra, mas os olhos não escondiam o leve tremor. Verônica também viu. Sabia que Megan tinha entendido. A bomba já estava no ar. E não havia mais como fingir. A voz de Verônica Lannis soou cortante. Senhora O'Hara, poderia me explicar por que essa evidência não foi apresentada antes? Megan hesitou. Limpou a garganta, procurando firmeza onde já não havia. Meritíssima. A frase morreu na boca dela. Em vez de continuar, ela desviou.
Departamento de Polícia de Zaragoza enviou os arquivos por etapas. Posso apenas assumir que houve uma falha de supervisão. As unhas da juíza bateram lentamente na madeira da bancada. Uma falha? Repetiu com um desdém que fez a sala inteira se encolher. Joel Renteria se adiantou. Diante dessas provas, peço a imediata retirada de todas as acusações contra meu cliente. Mateu o encarou, atordoado. Ele sequer sabia que aquilo era possível. Verônica sentiu um nó no estômago. Ela havia o ridicularizado em público, tratado com desprezo, e agora teria que voltar atrás? Olhou para o garoto. Mas, pela primeira vez, não viu medo. Não, viu confusão. Havia algo mais, uma firmeza silenciosa. Ele não parecia estar ali para provar nada a ela, nem para pedir perdão, nem para buscar clemência. Isso a incomodou profundamente. Ela engoliu seco. Todas as acusações contra o réu foram retiradas. Disse com voz tensa. Um silêncio engoliu a sala. Depois, sussurros. Alguns começaram a se manifestar em voz alta. Mas Mateu continuou. Imóvel, suas mãos estavam unidas, respiração controlada. Sentada atrás dele, sua mãe, Danielle Duran, parecia paralisada. Seus lábios estavam tão pressionados que haviam deixado marcas visíveis no banco à frente. Joel se aproximou. Acabou. Você pode ir. Mateu não respondeu. Continuou olhando para Verônica. E ela sentiu esse olhar. Não como um ataque, mas como um espelho. O barulho do carimbo marcando o encerramento ecoou pela sala. O caso estava encerrado, mas ninguém se levantou. Mateu permaneceu ali, e então algo inesperado aconteceu. Uma cadeira arrastou-se no fundo da sala. Megan O'Hara se levantou. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir formalmente uma investigação sobre a condução deste processo. Um burburinho tomou conta do ambiente. O próprio oficial de justiça desviou o olhar para Verônica, surpreso. Ela demorou alguns segundos para responder. Como é? Disse quase sem voz. Megan não recuou. A supressão de provas essenciais comprometeu não apenas este julgamento, mas possivelmente outros. E eu suspeito que este não seja um caso isolado. Os olhos de Verônica perderam o foco por um instante. Ela tentou reagir, mas Megan já havia se voltado para outra advogada da promotoria. Senhora Brennan, pode confirmar quando esses documentos foram recebidos? A jovem, visivelmente nervosa, trocou olhares com Verônica antes de responder. Foram entregues esta manhã, mas a defesa não teve acesso? Brennan hesitou. Não imediatamente, mas murmúrios. A pressão crescia. Verônica sentiu a tensão nos dedos, apoiados firmes no braço da cadeira. Aquilo não deveria estar acontecendo. Ela havia retirado as acusações. Era para tudo terminar ali, mas não terminou. Megan mantinha os olhos fixos nela, sem pestanejar, meritíssima com todo respeito. Não se trata do que a senhora aprecia, trata-se de justiça. As palavras caíram como um golpe surdo. Verônica se virou para Mateu, esperando vê-lo sorrindo com sarcasmo, saboreando a humilhação. Mas ele só a observava, quieto, seguro, como se tudo aquilo já não fosse mais sobre ele. A sala, aos poucos, escapava do controle da juíza. As vozes se tornaram mais firmes, os olhares mais exigentes. Ela apertou os braços da cadeira. Aquela postura altiva já não intimidava, e Megan, agora de pé, não era mais apenas a promotora do caso. Tinha se tornado a representante do desconforto geral, da indignação engasgada de quem presenciava há anos a balança pender para um lado só. Ela não olhava mais para Verônica com reverência. Olhava com cobrança, e Verônica sentia, pela primeira vez em muito tempo, o peso do julgamento vindo da direção oposta. Senhor Renteria, quantos dos seus casos passaram por esta sala? Perguntou Verônica Llanes, tentando recuperar o controle.
Com a voz firme, Joel olhou direto para ela. Perdi a conta, Megan O'Hara não perdeu tempo. E em quantos deles o senhor sentiu que seus clientes nunca tiveram chance alguma? Joel soltou uma risada seca, quase amarga. Você quer isso em porcentagem ou só um chute por alto? Um novo burburinho se espalhou entre os presentes. Verônica agarrou a borda da toga com força. Ela já havia encerrado o caso de Mateo. Já tinha feito o que era necessário. Por que aquilo não acabava? Já basta, disse em voz alta. Isto ainda é um tribunal, não uma coletiva de imprensa. Mas o controle que ela lutava para manter já tinha escapado. Jornalistas haviam deixado o silêncio e se posicionavam do lado de fora. Os celulares estavam voltados para a porta. Ela sabia o que viria. Uma voz vinda do fundo da sala cortou o ar. Talvez seja exatamente isso. Verônica ergueu os olhos. Um homem de terno cinza caminhava com passos firmes. Um distintivo brilhou sob a luz. Brian Givens, investigação interna, disse ele sem hesitação. Precisamos conversar. Ela sentiu o peso daquelas palavras. Aquilo não era só uma falha. Era um escândalo prestes a desmoronar tudo que ela havia construído. Ele passou direto por ela, já tirando o celular do bolso. Já estão investigando, afirmou sem esperar permissão. O peito de Verônica apertou. O arquivo, aquele que ela havia deixado de lado. O mesmo que deveria ter sido lido antes de sequer encarar Mateo. Agora estava nas mãos de muita gente. Já circulava. O telefone fixo do tribunal tocou. O oficial hesitou antes de atender. Murmurou algo ao telefone, depois se virou para ela. A juíza geral está na linha. O sangue pareceu fugir das pernas de Verônica. Aquela ligação não era comum, não era para algo rotineiro. Ela respirou fundo, atravessou o espaço em silêncio e pegou o telefone. Sim, senhora. Entendido. As palavras saíram de forma automática. Ela não conseguiu acompanhar metade da fala que vinha do outro lado. A ligação encerrou-se rápido, mas a pressão ficou. Ao desligar, o tribunal ainda estava estático. Ela voltou ao centro da sala, mas não era mais o foco. Lá fora, as ruas já estavam tomadas, câmeras apontadas, jornalistas ao vivo, protestos se formando. A imagem do vídeo, com Mateo mãos para o alto sendo arrastado por McNally, passava em todas as telas. A gravação da risada que ela deu horas antes, enquanto desmontava a versão do garoto, agora circulava entre repórteres, redes sociais e até emissoras nacionais. O som daquela risada, antes símbolo de autoridade, agora parecia algo mais sombrio. Do lado de fora do prédio, os cartazes começavam a subir. Justiça para Mateo. Quantos mais foram ignorados? Verônica Lannis deve responder. Ela ficou parada diante da janela sem se mover, observando o que antes seria apenas mais um dia na sua rotina virar um colapso público. Erin Calloway, sua assistente, entrou discretamente. A imprensa está por toda parte. E há policiais da corregedoria nas escadas. Eles querem revisar registros de outros casos. Meritíssima. Verônica não respondeu. Apenas encarou a rua. Do lado de dentro, Mateo ainda estava sentado, mas já era outra figura. Não aquele garoto acanhado do início. Agora era o nome nos cartazes. A imagem estampada nos celulares. Joel estava com ele conversando baixo. Megan falava com um repórter. E o investigador Givens já recebia documentos das mãos de um oficial. Nada daquilo era mais silêncio. O tribunal, onde ela reinava, agora a engolia por dentro. Meritíssima. Talvez seja melhor evitar a saída principal, disse Erin Calloway, num tom que tentava ser neutro, mas soava como aviso. Verônica Yannis apertou os lábios. Não vou me esconder do meu próprio tribunal, mas sabia o que a esperava lá fora. Não eram apenas câmeras, eram rostos, eram vozes, eram perguntas que ela não conseguiria responder. Dentro da sala já
Vazia, Mateu Duran ainda permanecia sentado ao lado de Joel Renteria. Suas mãos tremiam de leve, os dedos entrelaçados. Ele tinha vencido, e mesmo assim não parecia vitória. Virou-se para Joel, ainda tentando entender a dimensão do que estava por vir. E agora? Joel respondeu com firmeza. Agora a gente segue em frente. Mateu encarou o vazio à frente. Seguir em frente? Como assim? Ação por prisão. Ilegal. Danos morais. O que aconteceu com você não pode passar batido. Mateu hesitou. Tinha chegado ali só para limpar o próprio nome. Não esperava estar no centro de nada disso. Mas então, lembrou do momento em que a juíza o ignorou completamente, da maneira como ela o descartou sem escutar nada. Lembrou dos segundos na beira da estrada, mãos levantadas, coração acelerado. Cada respiração podia ter sido a última. Ela riu. Vamos, disse com a voz presa. Vamos fazer isso, porque agora aquilo não era mais só sobre ele. Naquele mesmo instante, no andar superior, Verônica Lanes estava sentada sozinha em seu gabinete. As luzes estavam apagadas, exceto pela claridade que vinha da pequena TV fixada na parede. Pilhas de documentos se acumulavam à sua frente. Alertas de e-mails pipocavam sem parar. Na tela da TV, um âncora comentava: o caso de Mateu Duran provocou um debate nacional sobre o viés judicial e a impunidade em tribunais locais. A juíza Verônica Lanes está sob investigação formal por decisões que vão além deste caso. Ela pressionou os dedos nas têmporas. Sua imagem, seu rosto rígido, sua risada no tribunal passava em loop. Nos comentários online, as frases se repetiam. Ela parou de ver pessoas. Quantos outros ela julgou do mesmo jeito? Essa mulher não pode continuar no cargo. Ela tentou se convencer de que era só histeria pública, mas a verdade era maior. A corregedoria já tinha iniciado a apuração. Mais um e-mail apareceu. Nem se deu ao trabalho de abrir. Sabia que era mais uma firma de advocacia pedindo reavaliação de sentenças antigas. Uma batida suave na porta a tirou do transe. Meritíssima, disse Erin, entrando devagar. A juíza geral quer uma reunião. Hoje, Verônica não respondeu. De imediato, já sabia o que aquilo significava. Um pedido desses nunca vinha à toa. Disciplinar ou demitir. Enquanto isso, do lado de fora, Mateu enfrentava os repórteres. Microfones e câmeras o cercavam. Ele havia sido orientado a manter a calma, dizer o mínimo. Mas agora, com o mundo escutando, as palavras vinham com peso diferente. Eu não fui o primeiro, disse. E com certeza não teria sido o último. Um jornalista perguntou. O que você espera que aconteça agora? Mudança. Outra voz interrompeu. E quanto à juíza Lanes? Mateu parou por um momento. A lembrança da risada dela, da forma como foi tratado, cruzou sua mente. Ele poderia atacar, mas não o fez. Apenas respondeu: só quero o que é justo. Sabia que aquilo já não dependia mais dele. E pela primeira vez, o sistema foi forçado a encará-lo. Em outra sala, isolada das câmeras, Verônica Lanes sentava-se diante da Justiça Geral do Supremo Tribunal de Zaragoza. A formalidade era cortante. Tudo ali soava diferente dos tribunais que ela havia comandado por anos. A sala era iluminada, mas o ar estava preso. Juíza Lanes, disse o magistrado-chefe entrelaçando as mãos. Temos um problema. Ela já sabia. Mas ouvir aquilo assim, direto, era outra coisa. Diante de uma bancada de 5 supervisores, ela se manteve rígida. Ninguém filmava. Mas isso não importava. Lá fora, o julgamento público já corria há dias. A reputação que construiu em quase 2 décadas se despedaçava peça por peça. E o olhar da Justiça Geral, antes admirado, agora era outro. Carregava algo que ela nunca tinha enfrentado dentro de uma sala de tribunal:
desconfiança, desapontamento. A palavra soou como sentença quando o presidente do comitê abriu os documentos diante de si. Juiz Alhanes, este comitê revisou dezenas de casos julgados pela senhora ao longo da última década. Verônica Alhanes manteve-se sentada, imóvel, as mãos sobre os joelhos, tentando conter a tensão que crescia dentro do estômago. E identificamos um padrão. Ele continuou, a voz sem pressa. Ela não se moveu. Não era surpresa. Já sabia o que ouviria. Já tinha visto a expressão nos olhos de todos ali, um padrão. Casos como o de Mateu. Jovens descartados com base em suposições, sem que suas vozes fossem levadas a sério. Evidências ignoradas. Julgamentos apressados. Ela sempre pensou que estava protegida pelas regras, pelos protocolos, pela tradição. Mas naquela sala, com a autoridade sendo transferida para outras mãos, tudo o que restava era o silêncio. Juiz Alhanes, disse o magistrado, olhando para os papéis, tem algo a dizer em sua defesa? Ela sentiu a garganta secar. A mente tentava formar argumentos, justificativas, qualquer coisa que soasse coerente. Mas nada veio. Não havia como desfazer os olhos que ela não quis enxergar. As vozes que decidiu ignorar. As histórias que tratou como números. Ela tentou, com um esforço visível. Eu estava fazendo o meu trabalho, disse em voz baixa, quase sumida. O presidente do comitê não piscou. Talvez esteja na hora de deixar que outra pessoa faça. A frase não precisou de explicação. O peso caiu direto sobre os ombros dela. Não houve bate-boca. Não houve defesa. Aquilo era o fim de tudo o que ela achou que controlava. Do lado de fora, nas escadarias do tribunal, Mateu Duran estava sentado novamente. Mas dessa vez, ele não estava só. Atrás dele, uma multidão. Rostos jovens e velhos. Pessoas com cartazes. Advogados, familiares, sobreviventes de histórias que nunca ganharam manchetes. Todos ali sabiam exatamente o que aquela vitória significava e também sabiam o que ela não significava. Um repórter se aproximou, microfone em punho. Mateu, a juíza Lanes está prestes a enfrentar ação disciplinar. Como você se sente com isso? Mateu pensou por um segundo antes de falar. Eu não estou comemorando. O repórter se assustou com a resposta. Não está? Mateu balançou a cabeça, olhando em volta. Isso nunca foi sobre destruir alguém. Foi sobre mostrar que a vida das pessoas importa. Cada uma, até as que o sistema tenta ignorar. Vozes atrás dele reagiram. A mãe de Mateu, Daniele Duran, enxugou discretamente os olhos. Ela sabia o peso que o filho havia carregado até ali. Mateu continuou. Estou aliviado que a verdade apareceu. Mas tirar uma juíza do cargo não conserta tudo. Mais câmeras se aproximaram, mais perguntas foram lançadas. O que vem agora? Ele olhou para os lados. Viu rostos esperançosos. Viu gente que, pela primeira vez, se sentia vista. Agora, a gente muda as coisas. As palavras não foram ditas em tom alto, mas ninguém precisou que fossem. Era o suficiente. Ali não terminava uma história, começava outra. Mateu não pediu aplausos, não levantou a voz, apenas se levantou. E dessa vez foi o mundo que ficou em silêncio para ouvir. Agora me conta, você já se sentiu injustiçado ou viu alguém se tratando como culpado antes de ter a chance de se explicar? Deixa nos comentários, eu leio tudo e sempre trago essas vozes para o centro dessa conversa.